fato, Peter Higgs foi um dos primeiros a propor que existia uma outra partícula que hoje conhecemos como bóson de Higgs. Ela seria responsável por dar massa a umas certas partículas particulares, que são os bósons da interação fraca, né? Essa é uma pedra fundamental, né, do modelo padrão na física e rendeu ao Peter Higgs, entre outros, o Prêmio Nobel de Física, né? O que talvez vocês não saibam é que quando Peter Higgs escreveu esse artigo a primeira vez e submeteu para uma revista científica para ser publicado, o editor falou que ele estava viajando na maionese e recusou o seu artigo, né? Então isso mostra que algumas coisas provavelmente nos arrependemos para sempre. Ele deve estar revirando o túmulo até hoje, né? Eu sou o Luiz e vocês estão no Drama Physics. Gente, vamos lá então, né? Então a primeira coisa que tem que se perguntar é o que é o movimento circular, tá? Então, se você respondeu que o movimento circular é o movimento de uma partícula em círculo, se movendo em círculo, então você merece um tapa na cara, né? Porque isso não responde nada, né? Porque aí você tem que falar o que é o círculo, definir o que é uma partícula movendo em círculo e de maneira precisa, tá? Então, o movimento circular vai ser definido da seguinte forma: é um movimento tal que em todos os instantes de tempo a partícula está sempre a uma mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo vai coincidir, né, com o centro do círculo, tá? Porque é o único ponto possível, né? Então, o movimento circular é definido tal que em todo instante a partícula está a uma distância fixa de um ponto específico. Tá? Então, em todo instante, ela tem que estar sempre a mesma distância de um certo ponto. Você fixa o ponto, fala qual é a distância, 1 metro, 2 metros, 55 metros, e ela vai estar sempre nessa mesma distância, tá? Então, essa distância vai coincidir com o centro do círculo e a gente pode facilitar mais a nossa vida se você botar esse centro do círculo no centro do nosso sistema de coordenadas, né? Claro que isso não é obrigatório, né? Você pode botar o círculo onde você quiser, mas se fizer isso, facilita a vida, né? Não vamos sofrer à toa. Então, fiz aí um desenho, né? Ficou bonitão esse desenho, inclusive. Então, o movimento circular, né? Ele deve estar nesse círculo aí, né? Deve caminhar nessa linha, né? Então, em todo o vetor posição aqui, ó, nesse caso em particular que a minha origem é o centro do círculo, né? Ele vai ter um módulo constante, tá vendo? Então, esse é o meu vetor R no instante 1, tá? E num certo instante 2, eu vou ter aqui o meu vetor R mudou, né? Esse meu R no instante 2, tá? Então, ele tem sempre o mesmo módulo, né? Por quê? Porque a distância a um certo ponto, e esse ponto é exatamente a origem, é sempre a mesma, tá ok? Então, o módulo dos R's são iguais, tá ok? Beleza. Quais são as grandezas associadas, né, ao movimento circular? Coloca aí, então, grandezas associadas, né? O que são as grandezas relevantes do movimento circular? A primeira grandeza associada é o ângulo, né? Seria o ângulo, correto? Então, o ângulo, eu vou dar esse ângulo pela letra φ, tá? Esse ângulo será dado, opa, horrível, pela letra φ. Né? Então, por exemplo, como o ângulo, a gente já viu lá atrás, né? O ângulo é medido a partir do eixo x positivo, sempre sentido anti-horário. Então, aqui vai ser o φ1, que é o ângulo no instante 1 desse R1 aí, né? E quando ele for para a posição R2, eu vou ter um novo ângulo, né? Então, eu vou ter aqui
o meu φ2. Beleza? Então, o ângulo é a primeira grandeza relevante no movimento circular. Tá ok? O que mais que a gente pode ter? A gente vai ter, depois do ângulo, a gente vai ter o deslocamento angular. Tá? Então, coloca aí. Deslocamento angular. O que é o deslocamento angular? É meu ΔΦ, né? ΔΦ, que é o quê? É o meu φ2 menos o meu φ1, né? Então, nesse caso aqui do desenho, né? Você iria, né, sair do φ1 e ir até o φ2. Então, esse aqui, ó, né, em azul, é o meu ΔΦ, tá? Então, note que as coisas estão parecidas com o movimento retilíneo, né? A gente tinha discutido posição, deslocamento, só que agora a gente tem ângulo, tem deslocamento angular, né? Então, o que você acha que vem a próxima grandeza relevante aqui, né? Chama-se, a próxima grandeza relevante é a chamada velocidade angular, né? Velocidade angular, tá? O que é a velocidade angular, né? É dada pelo ômega, né? Ômega é o ômega, e ela nada mais é do que a variação do ângulo em relação ao tempo, né? Se a velocidade for constante, essa velocidade for constante, ou se você quiser calcular uma média, né? Você pode calcular também a velocidade angular média, né? Então, vamos passar para cá, né? Então, a velocidade angular média pode ser dada simplesmente por ΔΦ sobre ΔT, né? Então, se a gente está aqui no ponto R1 em preto, né? A gente vai para o ponto R2 em verde, né? Passando por essa linha aqui, né? Naturalmente vai gastar um certo intervalo de tempo, né? A gente não vai teletransportar daqui e aparecer aqui imediatamente, né? Então, temos a velocidade angular, né? E também, né, a próxima grandeza relevante, né, vai ser a aceleração angular. Vamos escrever aí. Então, depois disso a gente pode ter a aceleração angular, né? Então, o que é a aceleração angular? É justamente, né, o alfa, né, dado pela letra grega alfa, é a variação da velocidade angular em relação ao tempo, né? Também podemos definir a aceleração angular média. Delta ômega sobre delta t. Tá ok? Então, essas são as grandezas relevantes, né, no movimento circular. O que mais que a gente pode falar? O movimento circular, ele é cíclico, né? O que significa? Significa que ele se repete, né? Se eu dar uma volta completa no círculo, eu chego no mesmo lugar, né? Então vamos poder escrever assim, né? Então, é cíclico, é um movimento cíclico, né? Então, é um movimento cíclico, né? Quer dizer que ele tem um certo limitação, né? No ângulo. Então, o φ, né? Basicamente, φ é igual a φ mais 2π, né? Então, é isso sim que a gente representa o movimento cíclico, né? Significa que se eu pegar um certo ângulo qualquer e botar mais 2π, eu estou no mesmo ponto, tá? É isso que significa. Beleza? Então, dito isto, vamos trabalhar agora com as equações horárias para o movimento circular, tá? Tá beleza? Então, vou subir aqui para vocês verem mais um pouquinho do nosso círculo. Então, coloque aí.
equações horárias do movimento circular. E a gente vai começar com, antes disso, coloque aí, movimento circular uniforme. Vamos começar com o movimento circular uniforme. Tá? Então, movimento circular uniforme. Tá ok? Então, o que seria o movimento circular uniforme? Né? Vamos definir como o seguinte. É o movimento circular, né? Ou seja, que tem as distâncias sempre a um certo ponto sempre fixa. Então, é um movimento circular tal que a velocidade angular é uma constante. Tá? Há uma coisa muito importante aqui. No movimento circular, a gente precisa usar as unidades corretas, tá? Do SI. O que significa isso? Significa que o ângulo vai ser dado em radiano e a velocidade vai ser dada em radiano por segundo e a aceleração radiano por segundo ao quadrado. Tá? Então, é um movimento que a velocidade angular é uma constante. Né? Então, se a velocidade angular é uma constante, a gente pode escrever assim. d ômega dt é igual a um ômega zero. Tá? O que isso implica? Né? Não, desculpa. Tá errado. Espera um pouquinho. Então, o que significa? Significa que o dφ dt, agora sim, dφ dt é ômega zero, né? Então, eu posso simplesmente falar que o dφ é ômega zero dt, né? Então, o meu φ é uma constante de integração, já integrando aqui, né? Ômega zero, mais a integral de ômega zero dt, como isso aqui é uma constante, sai para fora, então, ômega zero vezes t, tá? Então, essa é a equação horária do ângulo em função do tempo para o movimento circular uniforme, tá ok? Então, coloquem aí equação horária do ângulo em função do tempo para o MCU, movimento circular uniforme. Então, do ângulo em função do tempo no MCU, movimento circular uniforme. Belezinha? Esse ômega zero, por outro lado, ele tem um nome muito interessante. Esse ômega zero, não, esse φ zero aqui, ele é simplesmente chamado de fase, tá? O que significa isso? Ele significa qual é o ponto no meu movimento circular que o movimento está começando, né? Não precisa começar exatamente lá no eixo X, né? Ou seja, com φ igual a zero, né? No eixo X positivo e depois dar a volta toda. Ele pode começar em qualquer lugar, tá? Esse ângulo chama assim meio de fase. Ele tem pouca relevância, porque se você girar o teu círculo, você pode ajustar essa fase para onde você quiser. Tá ok? Então, você tem o movimento circular uniforme, você tem essa equação aqui, né? E o que mais você tem no movimento circular uniforme? Você tem mais algumas coisas que só ele possui, né? O uniformemente variado não possui, né? Que é período e frequência, né? Vamos falar sobre período e frequência, né? O que é a questão? Como a velocidade angular é uma constante, ou seja, ela se percorre ângulos iguais em tempos iguais, significa que você vai dar uma volta completa também em tempos iguais, né? Então, se você gastava lá, sei lá, 10 segundos para dar uma volta, para dar a primeira volta, significa que você vai gastar mais 10 segundos para dar a segunda, mais 10 segundos para dar a terceira, mais 10 segundos para dar a quarta, né? Porque o movimento é circular e uniforme, né? Então, coloca aí. O que é o período? Período é o tempo gasto para uma volta completa. Para uma volta completa, isso mesmo. Então, eu vou dar uma única volta, tá? Darei uma única volta. Quanto tempo eu vou gastar para dar uma única volta, né? Então, vamos calcular o período, né?
É fácil, né? Pega essa equação aqui do φ igual a φ0 mais ômega 0t, né? Passa esse φ0 para cá. Eu vou ter o seguinte. Delta φ é igual a ômega 0 vezes t, né? Delta φ é, só pegar aqui nessa equação aqui no marca-texto, passa para lá, é φ menos φ0. Né? Dar uma volta significa o quê? Significa que eu vou completar 2π radianos, certo? Uma volta tem 2π radianos. Então, eu vou ter que 2π é igual ao meu ômega 0 vezes esse t agora que virou a minha frequência. Para diferenciar ele do outro t, eu boto uns negocinho para baixo assim, tá? Então, frequência é igual a 2π sobre ômega 0. Tá ok? Então, essa é a definição do período, né? Então, o período é 2π sobre ômega 0, tá? E a frequência? O que é a frequência? Né? Se o período é o tempo gasto para dar uma única volta, a frequência é o contrário disso. É quantas voltas ele dá em um único segundo. Né? Então, no primeiro caso, eu fixei o número de voltas, igual a 1, e perguntei quanto tempo gasta para dar uma volta. Isso é período. T igual a 2π sobre ômega 0. Agora eu vou fazer o contrário. Vou fixar o tempo em 1 segundo e eu vou falar quantas voltas dou em 1 segundo. Né? Então, frequência é o número de voltas dada em um único segundo. Tá? Então, essa é a frequência. Né? E como uma é inverso da outra, né? Então, eu posso até escrever aqui, né? Frequência é 1 sobre o período, então, que é igual a ômega 0 sobre 2π, né? Então, guardar isso aí, né? Então, frequência é números de voltas dada em 1 segundo, período é tempo gasto para completar uma única volta, tá ok? Eu não escrevi isso, mas vou escrever agora, né? Que são as unidades, né? Quais são as unidades? Então, unidades de φ, ou delta φ. Não tem unidade, na verdade, né? É radiano. Mas radiano não é unidade, né? Até coloco aqui, não é unidade. É só um nome. É igual maçã. Se eu falar assim, tenho 10 maçãs, né? Então, 10 maçãs são 10. Não tem uma unidade. Por que não tem unidade? Só você lembrar que o ângulo é definido como sendo o arco do círculo pelo raio do círculo, né? Lembra disso lá no ensino médio? Então, o ângulo φ ele é definido como o arco do círculo sobre o raio do círculo. Então, o arco é medido em metro, o raio é medido em metro, né? Por isso, metro sobre metro, não sobra nada. Né? Dá 1, quer dizer, sem unidade. Beleza. O ômega, né, a velocidade angular, oficialmente ela é segundos a menos 1, tá? Né? Mas, para facilitar, a gente bota radianos por segundo, porque radianos não é unidade. Então, é nada sobre segundo. Então, nada sobre segundo é segundo a menos 1, né? E a aceleração angular alfa será segundo a menos 2, que para não ficar muito feio, radianos por segundo ao quadrado. Tá beleza? O que mais que a gente tem? Tem o período e a frequência. Né? Então, o período é tempo, né? Então, o período só pode ser dado em segundos. E a frequência, que é o inverso do período, naturalmente também vai ser segundo a menos 1. Mas, para não confundir frequência com ômega, porque elas são diferentes só para um fator 2π. 2π é um número, também não tem unidade, né?
Então, você fala que ômega é dado por segundos a menos 1, ou melhor, radianos por segundo, e frequência você diz que é dado em hertz, tá? É hertz. Tá beleza? A unidade é exatamente a mesma, só que elas têm um fator de 2π, né? Você pega a velocidade, radianos por segundo, e divide por 2π, aí você tem a frequência, né, do movimento. Beleza? Então, vamos dar um exercício bem simplesinho aqui, tá? Depois a gente continua. Então, com o caso do uniformemente variado. Então, exercício. Exemplo, na verdade, né? Considere um corpo a 600 RPM. É bom para a gente definir também o que é RPM. RPM é rotações por minuto, né? Então, vamos colocar assim. Né? Quantas voltas... Ou melhor, quantas voltas? Não, né? Qual a velocidade angular ele se encontra? Né? Então, considera um corpo a 600 RPM, qual velocidade angular ele se encontra? Né? Então, o que significa RPM? Então, isso aqui vai ser bom para definir o que é RPM. RPM é rotações por minuto. Rotações por minuto. Então, também é uma unidade de frequência, tá? Que naturalmente também é uma unidade de velocidade angular, já que frequência e velocidade angular é a mesma unidade, né? E a conversão é fácil, né? Rotações por minuto. Então, se ele dá 60 rotações por minuto, significa que ele dá uma volta por segundo, certo? Concordam? Então, você dá uma volta a cada segundo, em 60 segundos, ele tem que dar 60 voltas. Só que uma volta por segundo é 1 Hz, tá? Então, essa é a conversão. 1 Hz, 60 RPM, tá? Então, como eu estou a 600 RPM, naturalmente, estou a 10 Hz. Eu estou 10 vezes mais rápido. Beleza? Agora, se eu quiser saber a velocidade angular, é só jogar aqui. Né? Ó, frequência é ω0 sobre 2π. Né? Então, eu vou ter o seguinte. Vou colocar assim. Né? Então, eu vou ter 10 é igual a ω0 sobre 2π. Logo, a minha velocidade angular é 20π. Tá? Pode deixar o π aí mesmo. Tá belezinha? Então, é assim que a gente resolve o problema, beleza? Então, para acabar aqui, essa primeira parte, vamos falar de movimento circular uniformemente variável. Movimento circular uniformemente variado. Tá? Então, um movimento uniformemente variado é aquele movimento que tem uma aceleração angular constante, tá? Então, se o MCU é parecido com o movimento retilíneo uniforme, esse aqui que vai ser o MCUV é parecido com o movimento retilíneo uniformemente variado, tá ok? Então, ele é definido da seguinte forma: eu preciso que o dω dt seja igual a 1 α0, que seja constante, tá? Então, isso aqui vai definir um movimento circular uniformemente variado. Se isso é verdade, então eu já posso falar que meu ômega, né, é o que? A integral do α0 dt, que é igual a uma constante, que tem que ser ω0, para ser... Opa, tira esse zero dali, né? Espera um pouquinho. Pronto, né? Esse ômega aqui não pode ser zero, não. Então, esse ômega aqui é a integral do α dt, então é igual a um ω0, que é a minha constante de integração, mais a integral de α0 dt. Como α é constante, sai para fora, então mais α0 vezes o t, tá? O que mais? Então agora eu uso o quê?
ômega nada mais é do que o dφ dt. Logo, o meu φ é igual a integral do ômega dt. Agora, o que é ômega? Ômega é isso que está aí em cima, né? Então, ômega é isso aqui, ó. Isso é ômega, né? Então, meu φ vale integral de ômega 0 vezes t, mais integral de alfa 0t. Então, alfa t ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração, que é o meu φ0. Tá? Então, a expressão para o movimento circular uniformemente variado é φ igual a φ0 mais alfa 0t mais... Opa, espera um pouquinho. φ0 mais ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2, tá? Então, essa é a expressão, né? Então, note que essa expressão aqui, ela é muito parecida com o quê? X é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Se você trocar, né, o φ por x, e o ômega por v e o alfa por a, você tem exatamente, né, análogo, né, ao movimento retilíneo uniformemente variado. Então, MCUV é análogo ao MRUV, né? Só fazer as conversões adequadas. Aqui no movimento circular uniformemente variado, não faz sentido falar de frequência de período. Por quê? Porque, né, cada vez fica mais rápido, né? Se o alfa for positivo, cada vez o corpo gira mais rápido. Então, se período é o tempo gasto para dar uma volta, né? Isso vai mudar, né? Então não faz sentido. Está mudando, não faz sentido você definir esse período. Mesma coisa a frequência. Se a frequência é o número de voltas que dá em 1 segundo, então ela também está mudando. Primeiro começa com 10 voltas, depois 15 voltas, né? Então são grandezas que você pode até calcular, mas na prática faz pouco sentido, tá ok? Então agora eu vou deixar um exercício para vocês e acabou essa aula, tá? O resto do exercício é na lista. Então, bota aí, exercício, né? Então, seja um corpo com velocidade angular inicial de 10 radianos por segundo e aceleração angular de 4 radianos por segundo ao quadrado. Okay? Então vamos fazer o seguinte. Após 50 é muito. Após 12 segundos, quantas voltas ele completou no círculo? Tá? Então essa vai ser a letra A. Então, após 12 segundos, quantas voltas ele completou no círculo? E a letra B vai ser o seguinte. Quanto tempo gasta para que ele complete, sei lá, 30 voltas? Tá? Então, leia a matéria, copiem tudo direitinho, entendam o que está acontecendo e faça esse exercício, tá ok? Então, ficamos por aqui. Próxima aula, movimento circular uniforme no tratamento vetorial. É mais difícil, mas bem mais completo, sai muita coisa, é até bonito, né? O tratamento vetorial do movimento circular é bonito. Então, nos vemos lá.